Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a segunda parte do audiolivro O Capote, de Nikolai Gogol. Vamos à história? Lamentamos não poder dizer com precisão onde residia o funcionário que o havia convidado. A memória começa a nos trair. As ruas e os edifícios de Petersburgo confundem-se de tal forma em nossa cabeça que já não conseguimos mais nos orientar nesse vasto labirinto. Em todos os casos, é certo que o dito funcionário residia num dos mais belos bairros e, consequentemente, muito distante de Akaky Akakiyevich. Este precisou seguir de início algumas ruas sombrias e quase desertas, e iluminadas muito parcimoniosamente. Mas à medida que se aproximava de seu destino, a movimentação se tornava mais viva e a iluminação mais brilhante. Entre os transeuntes, cujo número aumentava sem cessar, surgiram senhoras elegantemente vestidas e senhores com golas de castor. Os pequenos trenós de madeira entrelaçada, cobertos com pregos dourados, logo deram lugar a soberbas carruagens, grandes trenós envernizados, protegidos por peles de urso e conduzidos por cocheiros usando bonés de veludo framboesa. Ricos landaus com poltronas ornamentadas que faziam ranger a neve sob suas rodas. Akaky Akakiyevich analisava todas essas coisas como se as visse pela primeira vez, pois desde há muitos anos ele não saía à noite. Um quadro exposto numa vitrine iluminada reteve longamente sua atenção. Uma bela mulher retirava seu sapato, deixando à vista uma perna torneada com perfeição, enquanto que através da porta entreaberta às suas costas, um senhor usando cavanhaque e costeletas lhe lançava olhares indiscretos. Akaky Akakiyevich balançou a cabeça, sorriu e retomou seu caminho. O que significaria este sorriso? Teria tido ele a revelação de alguma coisa que ignorasse, mas cujo vago instinto dormita, no entanto, em cada um de nós? Estaria ele dizendo, como tantos de seus colegas: esses franceses! Não há o que dizer, quando eles se metem nisso, então não é verdadeiramente de fato. Pode ser também que nosso herói não tenha pensado em nada parecido. Não saberíamos auscultar a alma humana até o seu âmago e adivinhar tudo que nela se passa. Ele chegou por fim à moradia do subchefe da repartição, o qual era certo deveria viver muito bem, pois seu apartamento ocupava o segundo andar e havia uma lanterna na escadaria. Quando colocou os pés na antecâmara, Akaky Akakiyevich percebeu sobre o piso de madeira filas de galoches no meio das quais um samovar zumbia em meio a turbilhões de vapor. De todas as paredes pendiam peles e sobretudos, alguns dos quais tinham golas de castor e outras forros de veludo. Um surdo alarido que vinha da peça vizinha ampliou-se subitamente. Uma porta se abriu, dando passagem a uma criada carregando uma bandeja entulhada com copos vazios, um pote com requeijão, uma cesta de biscoitos, signo evidente de que os senhores funcionários já se encontravam lá há algum tempo e que já haviam consumido seu primeiro copo de chá. Akaky Akakiyevich dependurou seu casaco ao lado dos outros e animou-se a entrar na sala. Então, de um só golpe, os convidados, as velas, os cachimbos, as mesas de jogo cintilaram diante de seus olhos ofuscados, enquanto o barulho de cadeiras arrastadas e o caos das conversações desencontradas atingiam bruscamente seus ouvidos. Não sabendo mais o que fazer, ele paralisou-se numa pose das mais desengonçadas. Mas logo foi percebido, foi aplaudido e todos se precipitaram à antecâmara para admirar mais uma vez o famoso sobretudo. Em sua inocência ingênua, Akaky Akakiyevich, ainda que inteiramente confuso, sentiu-se lisonjeado por este concerto de elogios. Em seguida, é claro, não demorou para que fosse deixado de lado, ele e seu sobretudo, em troca dos encantos do uísque. A balbúrdia, o falatório, a multidão, todas essas coisas desconhecidas mergulharam o pobre homem numa espécie de idiotia. Ele não sabia o que fazer de suas mãos, de seus pés, de seu corpo. Acabou sentando-se perto dos jogadores, cujos lances procurou acompanhar. Ele os encarou a cada um deles alternadamente, mas se sentiu rapidamente tomado pelo tédio e começou a bocejar, pois há muito havia soado a hora em que costumava deitar-se.
Então ele quis despedir-se do dono da residência, mas ninguém permitiu que o fizesse. Todos o retiveram, todos insistiram em lhe fazer um brinde como homenagem à estreia com pelo menos uma taça de champanhe. Ao término de uma hora, foi servida a ceia que compreendia uma salada, vitela fria, uma torta e fatias de bolo acompanhadas de champanhe. Akaky Akakiyevich foi levado a esvaziar 2 taças que o animaram um pouco, sem no entanto fazer com que se esquecesse que já era meia-noite e havia muito hora de voltar para casa. Com medo de que seu anfitrião tornasse a protestar, preferiu sair à francesa. Apanhou seu sobretudo, que lamentavelmente caiu no chão, sacudiu-o, retirando dele o pó com muito cuidado, e desceu as escadas. As lanternas ainda iluminavam as ruas. Algumas lojas, os assim chamados clubes permanentes de porteiros e gente do mesmo gabarito, ainda estavam abertos. Outros, ainda que fechados, deixavam escapar através das frestas um longo raio de luz, indício perfeito de que eles não estavam vazios, e provavelmente o pessoal de serviço ali prosseguiam suas intermináveis fofocas, enquanto que seus chefes, perplexos e entediados, se perguntavam onde estes dignos servidores haviam desaparecido. Akaky Akakiyevich caminhava com um passo cambaleante. Subitamente se lançou, Deus sabe a razão, atrás das pegadas de uma dama que deslizou à sua frente como um meteoro e cujo corpo todo parecia estar em movimento. Mas ele refreou rapidamente sua petulância e se perguntou o que será que teria feito com que perdesse as estribeiras. E logo estenderam-se à sua frente essas ruas solitárias, margeadas por cercas e por casas de madeira, já muito feias à luz do dia, e as quais a tarde torna ainda mais lúgubres, ainda mais desoladas. A luminosidade de um candeeiro surgia apenas raramente. Certamente estavam economizando óleo. Somente a neve cintilava sobre a calçada onde não havia alma viva e ao longo da qual os casebres, cochilando por detrás de suas venezianas fechadas, resultavam em sinistras manchas negras. Por fim surgiu um vasto espaço vazio, menos semelhante a uma praça do que um horrível deserto. Os edifícios que contornavam seus limites mal eram divisados, e perdida nessa dimensão a lanterna de uma guarita parecia estar ardendo distante, quase no fim do mundo. Chegando a este lugar, Akaky Akakiyevich sentiu sua segurança abandoná-lo. Teve o pressentimento de algo ruim no ar e entrou na praça com uma circunspecção próxima do pânico. Lançou um olhar para trás, outro à direita, mais um à esquerda, e acreditou-se perdido num mar tenebroso. Não, definitivamente, disse a si mesmo. É melhor nem olhar. Avançou então com os olhos fechados, e quando se abriu para verificar se a travessia perigosa já havia terminado, se viu quase com o rosto colado com 2 ou 3 indivíduos bigodudos. Quem seriam exatamente esses sujeitos? Não teve possibilidade de percebê-lo, pois sua vista se turvou e seu coração começou a bater em golpes desencontrados. Ah, mas este capote é meu! Exclamou com uma voz trovejante um dos personagens, que o agarrou pela gola. Quando Akaky Akakiyevich já estava abrindo a boca para gritar por socorro, o outro assaltante lhe brandiu diante do nariz um punho do tamanho de uma cabeça de funcionário e rosnou. Te controla e fica calado. Akaky Akakiyevich, mais morto do que vivo, sentiu apenas que estavam retirando seu capote. Um golpe com o joelho em seus rins fez com que rolasse sobre a neve, quando acabou por perder a consciência. Quando por fim se recuperou, levantou-se e percebeu que não havia ninguém por perto. Uma vívida sensação de frio lembrou-lhe o sumiço do capote. Começou a gritar, mas com uma voz que se recusava a alcançar os limites daquela área deserta. Alucinado, desnorteado, vociferando. Começou a correr, dirigindo-se diretamente à guarita junto à qual um guarda, apoiado em sua alabarda, abria, creio eu, 2 grandes olhos curiosos. Que diabos estaria pretendendo aquele energúmeno que corria em sua direção berrando com todos os pulmões? Mas, disse ele, pensei que fossem seus amigos. Ao invés de me agredir, o senhor faria melhor caso fosse amanhã falar com o comissário. Ele irá encontrar seu sobretudo no piscar de olhos. Akaky Akakiyevich disparou num tiro só em direção à sua casa, onde chegou num estado lastimável,
Os cabelos, quer dizer, os poucos tufos que ainda protegiam suas têmporas e sua nuca, desgrenhados. O peito, as ancas, as pernas inteiramente cobertas de neve. Com os golpes terríveis que ele desferiu contra a porta, sua locatária, acordada em sobressalto, saltou de seu leito e se precipitou. Se em sua pressa havia calçado apenas um dos chinelos, não deixou, porém, de puxar com uma mão púdica a camisola sobre os seios. O estado de seu locador fez com que recuasse de pavor. Quando ela tomou conhecimento da tenebrosa aventura, ergueu os braços para os céus e se apressou a lhe dar seus melhores conselhos. Sobretudo, disse ela, evite prestar queixa ao comissário do bairro. O senhor teria apenas decepções. Para este espertalhão, veja bem, prometer e fazer são duas coisas diferentes. Vá, pois, diretamente ao comissário do quarteirão. Ana, a finlandesa, minha antiga empregada doméstica, está agora empregada na casa dele como babá das crianças. Eu conheço de vista, aliás. Ele passa frequentemente em frente à minha janela e não perde uma só missa de domingo, rezando ao bom Deus, tendo do mundo uma visão tão gentil que isso deve fazer dele a nata da espécie humana. Advertido dessa forma, Akaky Akakiyevich dirigiu-se tristemente ao seu quarto. Como terá passado o resto da noite? Deixamos este julgamento aos cuidados daquelas pessoas que sabem mais ou menos colocar-se na pele dos outros. No dia seguinte, assim que nasceu o dia, Akaky Akakiyevich foi ao comissariado. Mas o comissário ainda dormia. Voltou na hora do almoço. Foi parado no corredor por funcionários que queriam saber a todo custo o que o levava a procurar o comissário, o que desejava, o que havia acontecido com ele. Akaky Akakiyevich, no limite da paciência, pelo menos uma vez na vida mostrou firmeza. Ele lhes disse com todas as letras que desejava ver o comissário em pessoa, pois vinha do ministério para tratar de um assunto urgente. Caso pretendessem barrá-lo, ele iria se queixar deles, e então eles veriam o que isso iria custar. Os rabiscadores não ousaram replicar qualquer coisa diante de tais argumentos, e um deles foi avisar ao comissário. O comissário recebeu o relato do roubo de um modo muito estranho. Ao invés de prestar atenção ao núcleo da questão, se pôs a questionar Akaky Akakiyevich. Por que voltara para casa tão tarde? De onde viera? De algum lugar suspeito, por acaso? Tanto que o pobre homem se retirou completamente confuso, perguntando-se se seria mesmo o caso de levar adiante a sua queixa. Naquele dia, na única e exclusiva vez em sua existência, Akaky Akakiyevich não foi à repartição. Foi até lá no dia seguinte, lívido como um cadáver e vestido com seu velho capote, que parecia num estado ainda mais lastimável do que nunca. A história do roubo emudeceu quase todos os seus colegas, ainda que alguns descobrissem no episódio novas possibilidades para zombarias. Uma coleta organizada em seguida não produziu grandes coisas. Estes senhores haviam feito recentemente uma subscrição em prol do retrato de seu diretor, bem como para a compra de uma certa obra patrocinada por seu chefe de divisão. Um deles, entretanto, movido por um sentimento de piedade, quis ao menos dar um bom conselho a Akaky Akakiyevich. Fez com que desistisse de recorrer ao comissário de seu bairro. Mesmo admitindo que era perfeitamente possível que, para ficar com uma boa imagem junto a seus chefes, o digno homem encontrasse o corpo do delito, Akaky Akakiyevich não tomaria só por isso posse de seu bem. Como ele poderia fornecer a prova de que esta vestimenta era verdadeiramente dele? Melhor seria dirigir-se a um certo personagem influente, o qual, depois de manter contato por escrito e oralmente com quem de direito, imprimiria sem dúvida ao caso uma reviravolta favorável. Em desespero de causa, Akaky Akakiyevich resolveu procurar este personagem do qual, falando francamente, ninguém sabia precisar exatamente as funções. É preciso explicar que o dito personagem se tornara famoso apenas recentemente. De resto, comparado com outros mais consideráveis, o lugar que ele ocupava não era tido como muito importante. Mas a verdade é que se encontra sempre pessoas a emprestar importância a coisas que não têm nenhuma. Ele mesmo, aliás, tomava o cuidado de destacar sua importância através dos meios os mais diversos. Quando chegava a seu escritório, os funcionários de escalão inferior deviam recebê-lo em comissão. Ninguém podia se dirigir a ele a não ser pelas vias hierárquicas.
O registrador do colegiado faria seu relatório ao conselheiro da província, o conselheiro da província se dirigiria ao conselheiro titular ou a outro funcionário que fosse de direito. O espírito de imitação infestou profundamente nossa Santa Rússia. Todos a querer fazer de conta que são chefes e atingir o patamar mais alto possível. Certos conselheiros titulares, convocados a dirigir uma repartição sem maior importância, se apressam, dizem, em inventar com a ajuda de uma divisória uma espécie de sala que pomposamente denominam gabinete de diretor. Porteiros com galões espalhados por toda parte e golas vermelhas abriam a todos que chegavam às portas deste lugar onde mal repousava uma modesta escrivaninha. Nosso personagem importante afetando um ar nobre e madeiras altivas. A severidade, ainda a severidade, sempre a severidade, repetia ele sem parar, fulminando seu interlocutor com um olhar significativo, ainda que supérfluo, os 10 ou 12 funcionários que tinha sob suas ordens estando saturados de respeito e de um temor salutar. Assim que o viam chegar, abandonavam suas ocupações e aguardavam perfilados em posição de sentido que ele se dignasse a atravessar a sala. Como dirigisse a palavra a seres inferiores a ele, seria num tom áspero e para colocar o mais das vezes uma das 3 questões seguintes. De onde tirou essa arrogância? Sabe com quem está falando? Sabe diante de quem se encontra? Era, pois, um homem correto, muito solícito e anteriormente de uma convivência agradável com seus amigos. Ocorre que o título de excelência havia dado uma reviravolta completa em sua cabeça. Desde que obtivera esse título, seu espírito desviou-se e ele perdeu todo o controle de si mesmo. Com aqueles que tinham o mesmo nível que ele, ainda se conduzia como um homem de boa educação, nem um pouco tolo sob muitos aspectos, mas se acaso se misturasse a seus companheiros alguma pessoa inferior ao lugar que ele ocupava na hierarquia, nem que fosse um só grau, ele se tornava de imediato insuportável, esquecendo toda a boa educação e não dizendo nem mais uma palavra. Isso não o impedia de perceber que ele poderia passar o tempo de uma maneira muito mais agradável. Dava então pena de se ver. Lia-se em seus olhos o vivo desejo de tomar parte de tal conversação, de se misturar a tal grupo, ao mesmo tempo que, sentindo que ele estava travado pelo temor de comprometer sua dignidade, de causar algum dano ao seu prestígio. A força de isolar-se num silêncio hostil, entrecortado por vagos monossílabos, ele passava pelo mais perfeito dos patetas do mundo. Akaky Akakevich procurou por este personagem num momento muito adequado, ao menos para ele, pois o tal grande personagem não poderia sonhar com situação mais propícia à ostentação de sua importância. Fechado em seu gabinete de diretor, ele conversava em excelente estado de humor com um amigo e camarada de infância, com o qual havia perdido contato havia muitos anos. Avisado de que um certo Batmatkin pedia para falar com ele, perguntou num tom brusco: "De quem se trata?" "Um funcionário", responderam. "Pois bem, que espere. Estou ocupado." Tratava-se, é preciso confessá-lo, de uma única mentira. Nosso importante personagem não estava nem um pouco ocupado. A conversação havia algum tempo perder o ímpeto, mourejava, cortada por longos intervalos nos quais os 2 amigos davam tapinhas mútuos nas suas coxas. Repetindo: "É isso aí, Ivan Abramovich. Certamente, Stepan Varlamovich." Ao ordenar que Batmatkin esperasse, nosso homem esperava apenas mostrar a seu amigo, afastado do serviço e morando no campo, o poder que detinha sobre os funcionários obrigados a esperar por suas boas graças na sala de espera. Quando, com um cigarro nos lábios e estirado nas confortáveis poltronas reclináveis, estes senhores tagarelavam ou permaneciam calados, o poderoso personagem pareceu lembrar-se subitamente de alguma coisa e disse a seu secretário que estava parado junto à porta com algumas pastas sob o braço: "Falar nisso, creio que há um funcionário me esperando. Mande que entre." Diante do aspecto do lamentável Akaky Akakevich e de seu não menos lamentável uniforme, nosso importante personagem virou-se bruscamente para ele. "O que deseja?" Perguntou com aquela voz áspera e cortante que aprendera a usar fazendo exercícios diante do espelho, na solidão de seu quarto, uma semana antes da promoção que havia feito dele uma excelência. Já tomado pelo temor, Akaky Akakevich entabulou, da melhor forma que lhe permitia a sua língua hesitante:
um discurso pontilhado, mais do que era habitual, de não é. Ele tinha um capote novo, estalando de novo. Ele foi roubado sem piedade. Ele suplicava a sua excelência de intervir da forma que lhe parecesse melhor, escrevendo a quem de direito, ao chefe de polícia ou a outro personagem qualquer, para acelerar as buscas. O personagem importante achou, Deus sabe a razão, esta solicitação direta de uma familiaridade excessiva. Ah, meu senhor, exclamou ele no tom mais cortante. Onde acredita estar? Desconhece a tal ponto os procedimentos adequados? O senhor deveria, antes de mais nada, apresentar sua demanda ao funcionário de serviço. Este deveria transmiti-lo na boa e devida forma ao chefe da repartição. O chefe da repartição ao chefe da divisão, o chefe da divisão ao meu secretário, ao qual, afinal, o submeteria à minha apreciação. Akaky Akakiyevich sentiu o suor inundar seu corpo. Reuniu então o resto de coragem que lhe sobrava para balbuciar. Que vossa excelência se digne me desculpar. Se a mim foi permitido lhe perguntar, é que os secretários, não se pode confiar neles. Como? Exclamou o personagem importante. O que ousa insinuar com isso? De onde vêm essas ideias subversivas? De onde os jovens de hoje se permitem este espírito de insubordinação, essa falta de respeito diante de seus chefes e das autoridades constituídas? Sem dúvida, o personagem importante não havia notado que, tendo passado dos 50, Akaky Akakiyevich não poderia ser alinhado entre os jovens, a não ser de um modo relativo, por comparação com os velhos de 70 anos ou mais. Sabe com quem o senhor está falando? Compreende diante de quem está? Compreende? Vamos lá, eu estou perguntando. Ele lançou uma última frase batendo o pé e com uma voz elevada a uma diapasão que faria com que sujeitos muito mais autoconfiantes do que Akaky Akakiyevich também perdessem a compostura. Akaky Akakiyevich sentiu-se prestes a desfalecer. Seu corpo inteiro tremia, suas pernas vacilavam, bamboleavam e se os porteiros que acorreram não o houvessem segurado pelos braços, ele teria infalivelmente caído no chão. Foi carregado quase inconsciente. Encantado pelo fato de que o efeito do que fizera havia ultrapassado todas as previsões, exultante com o fato de que sua palavra pudesse privar um homem de consciência, o personagem considerável observou com um canto do olho a impressão que esta cena havia produzido em seu amigo e ficou todo feliz ao constatar que o tal amigo parecia vagamente constrangido. Akaky Akakiyevich desceu as escadarias e se viu na rua sem saber como. Não sentia mais nem os braços, nem as pernas. Jamais houvera sido tratado tão grosseiramente por uma excelência e, o que é mais grave, por uma excelência da qual ele não dependia. Caminhava de modo cambaleante pela neve que turbilhonava raivosamente, pelo vento que soprava em sua direção de todos os lados ao mesmo tempo, como parece ser regra em Petersburgo. Pegou num piscar de olhos uma bela e boa infecção de garganta e quando enfim chegou em casa foi deitar-se sem que sua garganta inflamada lhe permitisse emitir um som sequer. Tais são muitas vezes as consequências de uma séria descompostura. Graças à generosa colaboração do clima de Petersburgo, a doença evoluiu muito mais rapidamente do que se poderia esperar. Desta forma, quando o médico chegou e tomou o pulso de Akaky Akakiyevich, não pôde fazer mais do que prescrever um cataplasma, e isso unicamente para não privar o doente do socorro eficaz da medicina. Ele declarou, aliás, e com toda a franqueza, que o dito doente não tinha mais do que 2 dias de vida. Depois ele se virou para a proprietária e acrescentou: Então, minha boa senhora, não perca seu tempo inutilmente. Vá imediatamente comprar um caixão de pinho, pois um de carvalho seria demasiado caro para ele. Akaky Akakiyevich escutara estas palavras fatais? E se as escutou, foi por elas dolorosamente afetado? Teria ele se arrependido de sua lamentável existência? Ignoraremos para sempre, pois ele delirou sem parar até sua última hora. Visões, umas mais estranhas do que as outras, assaltavam-no sem descanso. Ora via Petrovich e lhe encomendavam sobretudo munido de armadilhas para ladrões que cercassem seu leito,
embora seja verdade que ele não parou de chamar sua proprietária para que ela retirasse um deles que se enfiara debaixo de suas cobertas. Ora se perguntava por que seu velho capote estava dependurado lá na parede, se ele possuía um belo sobretudo inteiramente novo. Ora acreditava ainda estar aguentando a descompostura do grande personagem e lhe respondia humildemente: "Minhas desculpas, excelência." Ora blasfemava de um modo tão furioso que sua locadora se benzia. Como aquele homem que jamais elevara sua voz podia proferir injúrias tão horríveis e, mais grave ainda, uni-las ao nobre nome de sua excelência? Perto do fim, Akaky Akakiyevich pôs-se a balbuciar palavras incoerentes, mas que não eram menos indicativas de que todos os seus pensamentos continuavam a girar confusamente em torno do capote. Quando o pobre Akaky Akakiyevich exalou o último suspiro, não se colocou lacre nem em seu quarto nem em seus pertences. Ele não tinha nenhum herdeiro e não deixava nada além de um pacote com penas de gança, uma resma de papel timbrado do ministério, 3 pares de meias, 2 ou 3 botões e o famoso capote. Quem tomou posse de tudo isso? Devo confessar que o autor deste relato não se preocupou com este detalhe. O morto foi levado, colocado na sepultura, e Petersburgo ficou sem Akaky Akakiyevich. Desapareceu para sempre, este ser sem defesas por quem ninguém jamais demonstrou afeição ou dedicou a menor atenção. Não, ninguém. Nem mesmo um destes naturalistas sempre prontos a espetar a mais banal das moscas para examiná-las ao microscópio. Se esta criatura resignada a sofrer com as zombarias de seus colegas, incapaz de empreender qualquer ação notável, tivesse visto subitamente sua triste existência iluminada, um breve instante próximo ao fim, pela visão radiosa de um capote novo, seria para que a infelicidade se abatesse sobre ele como se abate sobre os poderosos deste mundo. Alguns dias depois de seu desaparecimento, um mensageiro do ministério veio intimá-lo a retomar seu posto. O mensageiro não conseguiu, está claro, cumprir sua missão e foi obrigado a comunicar a quem de direito que Akaky Akakiyevich não voltaria mais. E por quê? Perguntaram. Porque ele morreu, disse. Lá se vão 4 dias que o colocaram na terra. Foi assim que se soube do falecimento de Akaky Akakiyevich, que foi substituído no dia seguinte. O novo expedicionário tinha um traço muito mais refinado e uma escrita mais elegante. Entretanto, Akaky Akakiyevich não havia ainda tido a última palavra. Quem poderia ter acreditado que levaria no além-túmulo uma existência movimentada, capaz de conhecer aventuras ruidosas, sem dúvida para compensar o pouco brilho de sua vida terrestre? No entanto, assim foi, e nossa modesta narrativa deverá incluir com uma nota, ao mesmo tempo, fantástica e inesperada. O rumor espalhou-se súbito por Petersburgo, segundo o qual o espectro de um funcionário aparecia de noite nas redondezas da ponte Kalinkini. Sob pretexto de recuperar um capote roubado, o espectro tomava dos transeuntes de qualquer condição seus capotes, quaisquer que fossem, de algodão, forrados, com golas de pele de gato, golas de pele de castor, peliças de camundongo, peliças de urso ou de raposa, em resumo, todas as peles das quais os homens fazem uso para cobrir sua própria pele. Um dos antigos colegas do finado Bashmatkin chegou a ver o espectro com seus próprios olhos e nele reconheceu de imediato a Akaky Akakiyevich. No entanto, não teve a chance de vê-lo de perto, pois o medo o fez disparar em desabalada carreira ao pressentir que o fantasma o ameaçava à distância. As queixas vinham de todas as partes. Seria aceitável caso os roubos dos capotes ameaçassem apenas as costas e os ombros dos conselheiros titulares, mas acontece que ameaçavam até mesmo expor a um resfriado os conselheiros áulicos. A polícia recebeu uma ordem de agarrar o fantasma, morto ou vivo, e aplicar nele um severo corretivo que pudesse servir de exemplo aos demais. E quase o conseguiu. Na rua Kiryushkin, com efeito, um guarda civil chegou a colocar a mão na gola do morto, justo no momento em que este arrancava o capote de um músico aposentado, o qual em sua época fora um belo talento na flauta. O guarda chegou a pedir a ajuda de 2 de seus colegas.
Rogou que segurassem solidamente o fantasma, enquanto procurava pela caixa de rapé no fundo de sua bota, a fim de reanimar seu nariz, que já havia congelado 6 vezes no curso de sua existência. Mas o tabaco era tão forte que o próprio espectro não conseguiu resistir. Mal o guardião da ordem fechou com um dedo sua narina direita para aspirar uma meia pitada com a esquerda, o morto deu um espirro prodigioso, cujos estilhaços cegaram os 3 meganhas. Enquanto eles levavam as mãos ao rosto para esfregar seus olhos, o fantasma escafedeu-se de um modo tão sutil que eles ficaram se perguntando se o haviam de fato aprisionado em suas mãos. Depois desta ocorrência, os guardas adquiriram um tal pavor dos mortos que passaram a evitar prender até mesmo os vivos. Limitavam-se a gritar aos suspeitos: "Ei, indivíduo, vamos circulando." Quanto ao funcionário fantasma, ele teve a ousadia de apresentar-se além da ponte Calenquim, o que não deixou de semear o terror entre os espíritos pusilânimes. Mas nós abandonamos inteiramente o famoso personagem importante, graças a quem, ao final das contas, essa história verdadeira deveria tomar um rumo fantástico. A imparcialidade obriga-nos a reconhecer que, pouco depois da partida do infeliz, o personagem importante sentiu um certo remorso de tê-lo tratado tão rudemente. A compaixão não lhe era estranha, e certos bons sentimentos que sua dignidade com frequência o impediam de deixar transparecer, encontraram, portanto, um refúgio no fundo de seu coração. A partir do momento em que seu amigo o deixou, ele ficou a pensar no pálido funcionário que acabara de ser fulminado pelos raios de sua cólera ditatorial. Desde então essa imagem o perseguiu de tal modo e de forma tão intensa, que ao cabo de 8 dias, não suportando mais, ele enviou um funcionário a se informar a respeito do sujeito, como estava e no que poderiam lhe ser úteis. Quando ele soube que Akaky Akakiyevich havia sucumbido a um brusco acesso de febre, essa notícia desconcertante despertou nele remorsos e o deixou de mau humor ao longo do resto do dia. Sentindo necessidade de se distrair, de sacudir aquela impressão insuportável, ele se dirigiu à casa de um de seus amigos, que estava dando uma festa. Lá encontrou companhia muito agradável, quase que inteiramente composta por pessoas que tinham o mesmo nível que ele. Nada, portanto, poderia aborrecê-lo, e esta circunstância teve um forte efeito de felicidade em seu estado de espírito. Ele se distraiu, foi brilhante, em resumo, passou uma bela noitada. Na ceia, bebeu 1 ou 2 taças de champanhe, bebida, como todos sabemos, muito propícia a dissipar os humores negros. O champanhe inspirou-lhe o desejo de alguma coisa a mais. Ao invés de voltar de imediato para casa, resolveu fazer uma visita a uma certa Carolina Ivanovna, senhora de origem alemã, acho, pela qual ele cultivava sentimentos inteiramente amigáveis. É preciso dizer que o personagem importante, bom marido e não menos bom pai de família, tinha já uma idade respeitável. 2 filhos, um dos quais já trabalhava, e uma encantadora filha de 16 anos, com o nariz arrebitado, mas encantadora assim mesmo, os quais todas as manhãs vinham lhe beijar as mãos, dizendo: "Bom dia, papai." Sua mulher, ainda bela e nada desprezível, também beijava sua mão, depois, porém, de ter ele beijado a dela. Se bem que estes prazeres familiares lhe dessem plena satisfação, o personagem importante julgou, no entanto, conveniente estabelecer num outro bairro da cidade relações fortemente cordiais com uma amiga amável, a qual, aliás, não era nem mais jovem nem mais bela do que sua mulher. Eis aí um destes enigmas frequentes, neste vale de lágrimas e que não nos cabe explicar. O personagem importante desceu então as escadas, tomou lugar em seu trenó e disse ao cocheiro: "Para a casa de Carolina Ivanovna." Bem agasalhado em sua confortável peliça, ele se abandonou a este delicioso estado de alma, o mais desejável para um russo, no curso do qual pensamentos infinitamente agradáveis vêm por si mesmos nos visitar sem que tenhamos necessidade de persegui-los. Ele repassava em sua mente todos os acontecimentos da noitada de festas, todas as brincadeiras que tanto havia divertido o pequeno círculo de amigos. Repetia até mesmo em voz baixa algumas tiradas, nelas encontrando ainda mais sabor e concluindo que ele estava plenamente certo ao optar por um prazer extremo. De tempos em tempos, no entanto, fustigantes rajadas interrompiam essa doce quietude. Vinha Deus sabe de onde e com quais desígnios. Elas jogavam contra seu rosto blocos de neve,
estufando o capuz de seu capote como se fosse a vela de um barco ou jogando raivosamente contra seu próprio rosto, o que os obrigava a contínuos esforços para se defender. Súbito, o personagem importante sentiu que uma mão vigorosa o agarrava pela gola. Ele virou a cabeça e viu um homem de pequena estatura, vestido com um velho uniforme puido, em quem ele reconheceu sem esforço algum Akaka Kakevich. Seu rosto branco como a neve tinha uma expressão cadavérica. O medo do personagem importante ultrapassou todos os limites quando o morto entreabriu a boca num esgar e, exalando em seu rosto um odor sepulcral, pronunciou estas palavras. Aí está você. Finalmente posso te agarrar pela gola. É de teu casaco que eu preciso. Tu não quiseste, não é? Mandar que procurassem o meu. Chegaste mesmo a me passar uma esculhambação. Pois bem, agora não é? Me dê o teu. O personagem infeliz só faltou cair morto. Habitualmente ele se comportava com muita firmeza, diante de seus subordinados e em geral de todos que lhe eram inferiores. Seu aspecto marcial fazia com que todos dissessem: "Oh, que caráter!" Mas naquela noite, da mesma forma que ocorre em sujeitos valentões, ele cedeu a um terror tão furioso que, não sem motivo, encontrou aí o início de uma doença grave. Ele próprio jogou seu casaco para longe e gritou ao cocheiro com uma voz desfalecida: "Para minha casa, galopando!" Diante destas palavras, pronunciadas num tom que empregamos em momentos decisivos, o cocheiro pensou ser razoável, para maior segurança, enfiar a cabeça entre seus próprios ombros e, com violentos golpes de chicote, lançou o cavalo numa disparada alucinada. Cerca de 6 minutos depois, o importante personagem estava em sua casa, e não na casa de Karolina Ivanovna. Sem o casaco, lívido, perturbado, arrastou-se até a sua cama, na qual passou uma noite muito agitada, tanto que no dia seguinte, durante o café da manhã, sua filha lhe disse com sua voz ingênua: "Como estás pálido hoje, papai?" Mas o papai não respondeu nada. Não diria a ninguém onde havia ido nem onde tivera intenção de ir, muito menos o que lhe havia acontecido no caminho. Este acontecimento lhe provocou uma impressão tão forte que ele abriu mão a partir de então das famosas expressões: "De onde tirou esta arrogância? Compreende diante de quem estás?" Ao menos não as proferira mais antes de saber muito bem do que se tratava. Coisa ainda mais notável: a partir desta noite as aparições do funcionário fantasma deixaram de ocorrer. A peliça de Sua Excelência havia sem dúvida cumprido seu destino. Em todos os casos, não mais se ouviu falar de casacos roubados. Entretanto, os espíritos desconfiados não se tranquilizaram inteiramente. Pretenderam mesmo que o fantasma ainda aparecia em certos bairros distantes. De fato, em Colonna, um guarda viu com seus próprios olhos sua aparição numa esquina. Por infelicidade, este homem era de constituição frágil. Uma vez até um porquinho que escapara de um cercado o havia derrubado, para a grande hilaridade de alguns cocheiros de fiacre, os quais ele puniu em seguida pela insolência, extorquindo deles uns tostões para comprar tabaco. Em função, portanto, de sua constituição frágil, o guarda não ousou deter o fantasma. Ele se contentou em segui-lo através da escuridão. Não demorou e o espectro parou, dando uma brusca meia volta. "Que queres?" perguntou ele, erguendo um punho para o qual dificilmente encontraríamos equivalente entre os vivos. O fantasma dessa vez era de estatura bastante mais alta e usava bigodes enormes. Parecia estar se dirigindo à ponte Obolkov e súbito desapareceu completamente em meio às trevas noturnas. Você acabou de ouvir o audiolivro O Capote. Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Nos vemos na próxima página.